9. Botou para gravar, meu amigo Fábio? Sim, senhor pastor, está gravando. Amém. Romanos, capítulo 9, dá aquela respirada, né? Aquela sondada no coração, com muita calma. A gente vai ler o texto, a gente não precisa de pressa. Quem tem pressa é quem está tentando explicar. Quem quer explicar alguma coisa tem pressa para contar, né? A gente não está querendo fazer fofoca, a gente só quer entender. Quem quer entender, lê com calma, com tranquilidade. Vai utilizar a expertise que a gente já deu aqui para quem assistiu as outras aulas. A gente está falando que Paulo está falando aos romanos, então está falando a um povo letrado, tratando de coisas mais sofisticadas do que ele tratou com outros irmãos, com outras igrejas. Então, muita calma, né? Lembrando que eles estão pensando que iria acontecer um apocalipse, que Jesus estava voltando correndo, que Jesus veio para tirar o pai da forca, que Jesus estava com pressa, que o evangelho estava com pressa, que tudo era para agora, os dons precisavam se manifestar agora. A cisão entre a ideia de mundo e a ideia daquilo que era santo estava cada vez mais estreita, ali aquela cisão para acontecer, que as coisas que são do mundo elas militam contra as coisas do espírito, porque elas são da carne. E aí tá rolando esse assunto todo. Isso aqui tá fervilhando, tá aqui, ó, é hoje. O apocalipse é agora, né? Para quem entende, né? E já o Dinho, vamos aproveitar para falar do apocalipse, que o Dinho não tá aqui, né? Então, quando ele não vem, é o dia da gente falar alguma coisa sobre o apocalipse, é a hora, né? Então, a gente vê que o apocalipse ele começa, né, com cavaleiros. Então, supõe-se, quando a gente está falando de cavaleiro, não está falando de cavalgada, né? São coisas diferentes. Aqui na minha cidade tem cavalgada até hoje, tá? Os caras com chapéu escrito manga larga, marchador, os cavalos cagando a rua inteira, aí depois os carros ficam todos com as rodas cagadas, aí você leva para dentro da tua casa aquele carro com a roda toda cagada de verde, você fica procurando aonde que tá o cheiro de bosta, e o cheiro de bosta é o seu carro, tá? Isso é fato verídico, acontece nas melhores famílias. Então, não é cavaleiro de marcha, de cavalgada, tá? Quando fala de 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente está falando de algo que começa a gerar um vapor de batalha, né? Então a gente tem o primeiro cavaleiro, um cavaleiro branco, um cavaleiro que veio para vencer, e aí gera a ideia que nós temos de hegemonia, porque um cara que nasce, cresce, se desenvolve, qualquer nação que gera hegemonia gera dominação, e a dominação vem depois, subsequentemente, um outro cavaleiro, que vem trazer uma notícia de guerra, vem trazer uma notícia de guerra, de batalha, porque a hegemonia, quando alguém de alguma forma se declara hegemônico, se declara maior, se diz proeminente, aí ele vai ter guerra, ele vai enfrentar as outras pessoas. Acontece isso na vida, meus queridos. É assim que é na vida. No teu trabalho, se houver qualquer destaque, qualquer coisa que tiver ali, surgem os cavaleiros. Vai vir gente que vai guerrear, vai falar, não, calma aí, cara. O cara chegou ontem, já tá sentando na janela. Isso foi na vida, tá, querido? O Apocalipse está fazendo uma síntese, está trazendo para a gente um dia a dia do que é a realidade. Aí vem a guerra. O Cavaleiro Vermelho vem trazendo a guerra, sabe? E logo depois a gente vai ver um cavaleiro que é a fome, porque é o que a guerra provoca. Não é assim que funciona? A gente tem um destaque, a gente tem a guerra. A guerra, essa semana, completou-se, acho que são 18 dias sem ajuda humanitária de alimentação pelas vias normais na Palestina, na faixa de Gaza. Pessoas que estão matematicamente fora das gambiarras que a humanidade faz, sem receber alimentação. O Estado de Israel está bombardeando
todos os caminhões de alimentação. Já não basta fecharem todas as possibilidades de recebimento de água, né? Que foi assim que eles fizeram. Eles também estão bombardeando, inclusive, carregamentos da ONU. A ONU, os capacetes azuis, os caras não carregam nem arma. Estão sendo bombardeados. Então vem a fome, a guerra traz a fome. E depois surge um cavaleiro, que o texto vai dizer, se a gente pegar os manuscritos mais antigos, que tem a cor da morte. Porque é o que a fome provoca. Então, subsequentemente, a gente está falando de um destino comum, de um destino manifesto para a humanidade, de modo que quando um se destaca, quando um fica proeminente em algum setor, em algum lugar, a gente vai ter guerra, a gente vai ter fome e a gente vai ter morte. É assim que funciona, é um ciclo. Esses cavaleiros, eles não surgem apenas para, de alguma forma, guerrear. Eles estão ali para sinalizar um evento de guerra, um evento de batalha. Então a gente precisa entender as coisas por uma perspectiva um pouco mais abrangente do que dizer, o cavaleiro branco é tal coisa. A Bíblia não está preocupada em fazer esse tipo e trazer esse tipo de expertise para quem está lendo. Porque quando a Bíblia é escrita, ela não é escrita como Bíblia. Ninguém está ali falando, cara, isso aqui vai dar uma palavra de Deus braba pra caraca. Quando o povo lê, não é essa a intenção. O indivíduo está tentando construir uma narrativa, ele está tentando amarrar pontos de uma narrativa para construir aquela ideia de storyteller, né? Ou storyteller, né? Aquela faixa em que você tem começo, meio e fim. O indivíduo está tentando fazer isso. Então, quando você lê o texto, você não pode fragmentar em versículo. John, mas aquele versículo, quando o indivíduo já vem falar isso comigo, eu já começo a morrer, eu começo a derreter, assim. Você pode imaginar a minha cara, o lado direito começa a derreter, assim. Começa a derreter, a escorrer pelo meu ouvido, assim. Porque não pode ter versículo. O versículo foi uma forma em que os copistas, muito antigos, resolveram para poder fragmentar traduções e colou, sabe? Mas o texto não pode ser lido de maneira versicular. Por isso que quando a gente faz a leitura aqui, eu estou muito mais interessado em passar o conteúdo para vocês do que ler o versículo em que a gente está. Então, esse pano de fundo de que coisas acontecem subsequentemente e que os caracteres não podem ser lidos apenas de maneira fragmentada, é uma história que o indivíduo está contando. É assim que a gente começa, na verdade, é assim que a gente começou a ler, lá desde setembro do ano passado. Vamos completar daqui a pouco um ano de estarmos coletivamente nesse propósito, né? Foi assim que a gente começou e é assim que a gente vai terminar, sem transformar a Bíblia no guru do Gugu. Lembra que tinha um guru do Gugu que você apertava a barriguinha e falava sim, não, talvez? Então, vocês talvez não sejam dessa época, né? Eu sou muito velho, estou aqui para apresentar para vocês o guru do Gugu, que o lema era o guru do Gugu é legal para chuchu. Esse era o lema, tá? Então, vocês não têm o guru do Gugu. A Bíblia não é esse tipo de ferramenta. Vocês precisam desistir desse tipo de leitura, que se vocês não desistirem desse tipo de leitura, vocês vão virar ateus, sabe? Como estava vendo um pastor tentando explicar por meio da Bíblia e do conhecimento técnico do texto, que obviamente ele não detém, ele só está repetindo um processo, que a gente não deve, de alguma forma, maltratar os nossos irmãos homoafetivos, homossexuais. Ele estava trazendo a técnica do processo. A técnica não resolve. Não resolve. Não resolve. A gente precisa humanizar as pessoas para que nela gere-se compaixão. E a compaixão, o amor, a misericórdia se colocando no lugar do outro, a empatia. E a empatia, esse empatos, é nos sentirmos também
com aquela dor, aí sim, não adianta ensinar técnica bíblica sem empatia. É bobagem, é loucura, é um devaneio, sabe? É como diz o nosso amigo Fernando Collor de Mello, é um sonho de uma noite de verão, sabe? Não existe, meus queridos. Então, a técnica precisa vir atrelada, conectada com a empatia, o amor. Não adianta eu explicar para o indivíduo que tal palavra significa tal coisa se aquele indivíduo, o coração dele ainda não se transformou num coração de carne. É desperdiçar a técnica, sabe? Eu tinha um pastor reverendo que quando eu ia pregar, ele falava assim para mim, sempre assim que eu comecei, lá com 19 anos, eu era muito novo, ele falava, John, não estraga uma boa pregação de 15 minutos em 1 hora. E eu levei isso muito a sério a minha vida toda. Então, não é por falar demais ou ter demasiadamente técnica, o que não é nem o caso, que você vai, de alguma forma, convencer as pessoas. Porque a conversão é uma conversão ao próximo. Ninguém se converte a Deus, porque Deus é imaterial. Então, você prova o seu amor a Deus amando ao próximo. É isso que é o borogodó. Porque você pode dizer, eu amo a Deus, e subjetivamente, tá vendo? Eu vou abraçar as árvores, eu vou usar os pronomes neutros, eu vou tudo isso, vou fazer aqui uma conexão com a natureza. Cara, irmão amado, filho de Deus, isso não tem nada a ver com o propósito da tua vida nessa existência aqui. O que vai fazer diferença é o quanto que você pode fazer diferença na vida de alguém. É o quanto que você dispõe da tua existência, da tua vida, do teu cuidado para alguém. É isso que muda o mundo. Então a técnica, né, é algo que só importa se você tiver empatia. Técnica sem empatia é só demonstração de algum conhecimento, mas não manifesta no meio das dores da humanidade nenhum bálsamo, nenhum cuidado. Dito isso, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ele não está dando como testemunho nenhum tipo de saber, nenhum currículo, não botou o látis dele em dia aqui para as pessoas, ele colocou a consciência dele no Espírito Santo. Ele vai dizer que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ser um nada de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, a genealogia, que são israelitas, dos quais, obviamente, é a adoção de filhos, são chamados de filhos. E a glória, e as alianças, a lei, o culto, as promessas, tudo veio por conta desses caras, dos quais são os patriarcas, e dos quais é inclusive o Cristo, segundo a carne, porque Cristo nasce da descendência de israelitas, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Olha, então não tem nada para falar sobre esses caras. Nunca a palavra de Deus haja faltado, não houve falta de Deus, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão vão ser filhos. Mas em Isaque, obviamente, segundo o texto, será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Esses são contados como uma verdadeira descendência. Porque a palavra da promessa é essa. Por este tempo eu virei. E Sara vai ficar grávida e ter um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido,
nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior vai servir o menor. Como está escrito: eu amei Jacó e aborreci. Seu texto pode estar odiei, mas o correto é que aborreci, perturbei, atrapalhei a Esaú. O que diremos, pois? Que tem alguma injustiça da parte de Deus? Não, de maneira alguma. Pois diz a Moisés: compadece-me-ei de quem me compadecer, e eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É tipo Deus dizendo: eu faço o que eu quero, o jogo é meu, a bola é minha, eu faço o que eu quero. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem daquele que corre mais rápido, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, mas também endurece a quem quer. E vocês vão me dizer, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus você pergunta alguma coisa? Porventura, coisa formada, dirá aquele que formou: por que você me fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, sobre a argila? O artífice não tem poder sobre a matéria-prima, para que da mesma massa possa fazer um vaso para honra e daquele mesmo material fazer um outro vaso para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, a sua raiva e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, que são preparados para o dia da perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória, desde antes, ele já separou, as quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tem gente boa em tudo quanto é lugar. É isso que Paulo está falando, tá, meus queridos? Tem gente boa enfiada em tudo quanto é lugar. Como também diz aí em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada àquela que não é amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não são o meu povo, vocês não são meus, ali vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Há um espírito de adoção, onde não há compreensão, onde não há acolhimento, onde não há receptividade, onde não há nenhum tipo de aliança. Naquele momento que a paternidade de Deus poderosamente se manifesta. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo, aquele que permanece, porque ele completará a obra e vai abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra nessa terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra, teríamos sido destruídos. O que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, sim. Esses que não cumpriram a lei, esses que tropeçaram, esses que quebraram as regras, esses que fizeram o que era completamente reprovado, esses que quebraram pactos, esses que quebraram aliança, esses que a azeitona vive pulando para fora da empada, aqueles que não conseguem falar a verdade, aqueles que se quebraram por inteiro, aqueles que vivem desilusões o tempo todo, esses foram que encontraram justiça e alcançaram.
porque essa justiça vem pela fé, ela não é por merecimento, ela não é por nenhum pacto, é a justiça feita pela fé. Mas Israel que atentava para a lei, que seguia as metodologias, o kosher, Israel que se purificava, Israel que buscava agradar a Deus e não se agradar em Deus, mas Israel que buscava a lei apenas pela justiça, a lei da justiça, o preto no branco, esquecendo que há escalas de cinza no mundo inteiro. Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça, porque a letra ganhou uma dimensão maior do que a humanidade. A letra ganhou uma dimensão enorme, houve proeminência, vontade de dominar. Lembra lá dos cavaleiros? E isso provoca uma reação em cadeia terrível. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, foi mantendo o mandamento, foi pregando o jugo nas costas das pessoas, foi dando, de alguma forma, proeminência para os escritos, esquecendo o humano. Pois esses tropeçaram numa pedra de tropeço. Aqui a gente tem a palavra escândalo do grego, que não tem a ver com, fulano escandalizou, aquela bobagem que a gente vive, que Deus que me perdoe. Tem a ver com uma pedra colocada propositalmente no meio da areia para fazer as carruagens tropeçarem e serem assaltadas. Eram as pedras de escândalo. Era algo assintoso, determinadamente violento e vil na sua essência. Não é um indivíduo que escorregou aqui, caiu ali, aí o outro viu também, fez também, aí deu aquela... Não, pelo amor de Deus. O escândalo vem por aquilo que está assintosamente escondido. Aqui, eles chamam essa pedra de tropeço Jesus Cristo, a graça, dessa pedra de tropeço que fez tropeçar a lei. A lei tropeçou em Jesus, uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nessa rocha, aonde a lei se choca, aonde a lei bate, aonde as necessidades da lei, onde tudo aquilo que a lei provoca no indivíduo, as dissensões, elas batem de frente. Jesus é uma pedra para a lei. Ele é uma pedra. Porque o verbo vai se fazer carne e não livro. O verbo vai amar e sentir os gostos. O verbo vai suar sangue. O verbo vai sentir fome. E isso nenhuma caneta e papel consegue transcrever. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que Israel se salve. Porque eu vou dar o testemunho de que tem zelo de Deus, mas eles não têm o entendimento, eles têm zelo, eles têm vontade, mas não têm a habilidade. Eu conheci um monte de gente assim na minha vida. Tinha uma vontade absurda, mas não tinha habilidade. Tem a vontade de viver, mas não tem a habilidade de viver. Não tem. A vontade é grande, mas a habilidade, aquilo que na escola onde dei aula, a escola de natureza inglesa, falava social skills. Não tinha os skills sociais para poder sobreviver. Tem muito zelo, mas não tem entendimento. Tem muita potência, mas não tem controle. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei, a finalidade da lei, porque quem lê o fim aqui como se fosse o final, está errado. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei termina em Cristo. Cristo é o ponto final.
Cristo é o início, porque o Verbo esteve entre nós, habitou entre nós, e ele é pré-existente, porque tudo que veio a ser criado foi criado pelo Verbo. Então, o Verbo vem antes de todas as coisas, todas as coisas. Ao mesmo tempo que o Verbo vivo, Jesus Cristo, é o fim de todas as coisas. Logicamente que também seria o fim da lei, tudo termina em Cristo, tudo está estabelecido nele. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer certas coisas, essas coisas que estão escritas aqui, vai viver por essas coisas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo? Isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa palavra de fé, da fé, é a palavra que a gente prega. A saber que, se com a sua boca você confessar, não é só dizer, é confessar. É trazer a confessionalidade do Cristo. É em cada minuto, em cada tribulação, em cada dor, em cada necessidade, você confessar ao Senhor Jesus. E no teu coração, no teu íntimo, nas zonas mais profundas do seu ser, na sua intimidade, nos seus abismos internos, nos paradoxos que só você e o teu quarto e o teu travesseiro conhece. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso te basta para a salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre um judeu, não tem diferença entre um judeu e um grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, então não há motivo para dissensão, não há motivo para divergência, não há motivo para separação. Aquele que cumpre a metodologia da lei e aquele que não está nem aí, que já bateu há muito tempo de cara na pedra de tropeço, assumiu a sua falha diante daquele que é. Esse já não tem diferença entre aqueles que são chamados da promessa e o indivíduo que viveu a vida simplesmente a observar aquilo que é bom, que faz bem, que tem bom senso, que provoca um bom siso. Tem diferença desses que seguiram a lei, se embrulharam em filactérios, em escritos e colocaram textos bíblicos colados na cabeça. E o outro que estava lá no tchê, tchererê, tchê, tchê. Gustavo Lima e você. Tem diferença. Porque é um só Senhor. E esse Senhor, ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, não importa de onde vem, a sua nacionalidade, a sua crença. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como que vão crer naquele que não ouviram? E como que vão ouvir se não há uma viva alma que pregue? E como que vão pregar se eles não foram enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido a boa nova, porque Isaías diz: Senhor, quem que creu na nossa pregação?
De sorte que a fé, ela vem por esse ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não ficou sabendo? Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado por aqueles que não me buscavam, fui manifestado por aqueles que por mim nunca perguntaram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, sou da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele conheceu desde muito antes. Ou vocês não sabem que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei. E estão buscando me matar, estão querendo o meu couro, querem me fritar no azeite. Mas que lhe diz a resposta divina? Não, cara, fica tranquilo. Eu ainda separei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a outros deuses, a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo uma eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Esse é o entendimento de Paulo. Que um povo foi endurecido e os outros que nem foram chamados foram eleitos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para que eles não consigam ver e encurvem-se-lhes continuamente as costas para que eles só possam olhar para o chão, para que não consigam erguer suas cabeças, para que não consigam enxergar saída, horizonte, eles olham para o chão. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ciúmes. É Deus provocando naqueles que se dizem filhos de Deus ciúmes, porque um outro povo, rebelde a tudo, transgressor de tudo, foi chamado como filho a partir de Jesus Cristo e da graça de Deus. E se a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude quando esse povo que bombardeia um outro povo, quando esse povo que bombardeia gente que leva alimentação, quando esse povo com coração sionista, perverso, cruel, de fato se dobrar àquele que é. Como que vai ser bom? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu posso incitar ciúmes na minha carne
e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação de todo mundo, se a rejeição dos judeus, a sensatez, é a reconciliação do mundo, ou seja, todo mundo é chamado em detrimento daqueles que recusaram, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira verdadeira, não fique se achando, não fique se gloriando contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está certo. Pela sua incredulidade foram quebrados. Pela incredulidade deles, por um sionismo maluco desde sempre, foram quebrados. E agora tu estás de pé pela fé. Então não fique soberbo por conta disso, mas tenha temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, o seu povo, a qual foi chamado desde Adão e Eva, desde Abraão, desde Isaac, numa trajetória enorme de vai e volta, cativeiro, 40 anos e vem para cá, escravidão. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme para que não te poupe a ti também. Considera, porque a bondade e a austeridade, outros textos pode estar a severidade de Deus para aqueles que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se vocês permanecerem na sua bondade. De outra maneira, você também pode ser cortado dessa oliveira. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, podem ser enxertados novamente, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza foi enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que já são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este segredo, para que vocês não sejam sábios somente segundo vocês mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por conta da sua descendência, por conta dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente eram desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia pela desobediência deles, dos gentios, dos judeus, agora vocês gentios alcançaram misericórdia de Deus, eles desobedeceram, e vocês entraram na vaga deles, é isso que ele está dizendo. Assim também, estes agora foram desobedientes, mas também alcançaram misericórdia pela misericórdia que também foi demonstrada a vós, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos poder usar de misericórdia, porque não há salvação sem transgressão. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, imputou a todos o cargo de pecador, para que com todos pudesse exercer misericórdia. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos.
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? O cara que ultrapassou o sinal vermelho, ele não entendeu da regra de trânsito. Quem compreendeu a mente do Senhor? O indivíduo que se pegou numa crise de fé, e porque ele não tem fé, então nada existe. Quem que compreendeu a mente do Senhor? O indivíduo que tem o bem diante de si para fazer e não faz, porque se ele não pode fazer tudo, então ele não vai fazer nada. Quem que compreendeu a mente do Senhor? Alguém que não se envolve nas demandas comunitárias do trabalho, alguém que não se envolve com a luta do pobre, porque quem que compreendeu a mente do Senhor? Um indivíduo que não tem consciência política, um indivíduo que tanto faz, tanto fez como anda o mundo, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Porque se não sabem do que é mínimo para o humano saber como compreender a mente do Senhor, quem que lhe foi conselheiro? Quem que lhe deu primeiro para que ele possa ser recompensado? Quem que deu alguma coisa para Deus, para que exija dele alguma barganha, alguma troca? O que que tem em você profundamente de importante que você possa pensar agora, oferecer a Deus para que você possa pedir qualquer coisa em troca? Quem é você? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Só até aqui. Então a gente tem o nosso amigo apóstolo Paulo, primeiro dando uma aula daquilo que os presbiterianos chamam de predestinação. Isso não nasce, obviamente, apenas com uma leitura de João Calvino. E antes de Calvino, possivelmente de Lutero, porque nós só somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas indulgências, não por aquilo que pagamos. E depois Calvino com a sua máxima sobre a predestinação, sobre uma eleição, sobre de que como Deus definiu, segundo o texto que nós lemos, vasos para honra e para desonra. E como que isso pode cair num determinismo bem idiotado, bobo, simplista, uma tábua muito rasa para analisar aquilo que não está dentro das nossas capacidades de entendimento dessa física que é totalmente newtoniana, tá? A forma que os calvinistas leem é newtoniano. O que Deus está falando ali é uma outra coisa. A predestinação passa de uma promessa, passa por uma promessa feita a Deus e uma condução daquela realidade no que a gente chama de plano de salvação. Então é a forma com que Deus conduz a salvação da humanidade no tempo. E aí não tem predestinação, tem causa e efeito, consequência. Não é algo estabelecido como por determinação. É uma determinação porque Deus enxerga todo o tempo. Então não tem como algo fugir do seu olhar. Então, quando um homem, um apóstolo, tomado das suas ambiguidades, dos seus paradoxos, das suas complexidades, é tomado por uma inspiração divina, intersecciona o seu olhar temporal newtoniano com as determinações e os desígnios do eterno pelo Espírito. E aí fica tudo muito confuso. Não é porque Deus
de alguma forma sabe que aquilo foi uma determinação de Deus. É simplesmente porque o tempo está todo diante dele. Começo, o meio e o fim. Simplesmente o é, porque assim nós vivemos e somos. Então a decisão de Deus de caminhar e trazer a salvação humana pelo tempo, isso for de alguma forma se abrindo em realidades muito maiores do que apenas o ramo dessa figueira verdadeira e ir se expandindo para o mundo todo, não é simplesmente uma decisão e uma determinação de Deus, é a ação da salvação no tempo na nossa realidade. É um ato. É o que chamam também, dentro do ambiente que foi criado, como divina providência. Que até o pecado, que até as quebras de paradigmas, que até as fragmentações das iniquidades nos são, de alguma forma, um caminho para que a gente possa encontrar Deus, o que Agostinho vai chamar de pecado feliz. Que quando a tua vida está tão desgraçadamente terrível, tão assustadoramente absurda, em que nada mais faz sentido, você encontra um pecado gostoso para você viver. É um pecado bom, um pecado gostoso. É bom de fazer. Aquilo traz um novo ímpeto, traz uma nova vida, mas uma vida ainda cheia de pecado. Mas te faz vivo. Te dá uma sobrevida. Liga a tua pilha de novo, para que possa haver o arrependimento e vida e esperança. É o pecado feliz de Agostinho. Tô fudido, mas tô vivo. Duvido que vocês não tenham vivido isso, crentes, na minha vida. Duvido, porque isso é tão cíclico, velho e tão substancial na vida em que eu sou quase capaz de tocar isso quando eu vejo alguém vivendo isso. Eu quase consigo botar a mão. Tão palpável que é. Mas antes era morte, morte, morte de tudo. É esse pecado aqui que te acende de novo para a existência. É pecado, é uma merda. Porque até a transgressão do homem no tempo e nos atravessamentos que a salvação nos faz, nos serve para voltarmos a olhar para o Criador. Porque Deus usa até o pecado. Até não, né? Deus usa o pecado, o estado de alienação à graça, que a gente chama de culpa. Então, o contrário de graça é culpa. Porque a culpa te aliena da graça, te coloca num outro polo. Então, Deus usa até isso para que você hoje, que se percebe esse moleque piranha, esse estranho ser bagunçado, esquisito, trôpego, sabe? Esse ser que você consegue se perceber é esse que se converte diante daquele que é, porque encontrou um absoluto, porque todo aquele que está reduzido ao pó da culpa, diante do absoluto, diante daquele que nos vê como eternos flagrantes, não tem nada que você tenha feito que escape dos olhos dele, e mesmo assim ele te amou, te vendo nu, pelado, estranho, tosco, na sua maior virtude e no seu maior pecado. Ele te amou. Sabe-se lá o porquê. Não tenho tantas explicações. Sou um simples leitor do texto. Mas se ele te amou no teu pecado feliz, quando você já não queria mais saber quem que estava te vendo, a tua importância era permanecer vivo, aceso, de alguma forma, é como aquele que se espeta para se perceber no mundo, né?
Enquanto eu me tatuava, eu me sentia vivo. Essa era a maior sensação que eu tinha nesses últimos dias. E vai ser brabo, hein? Porque foram 2 sessões, são mais 8. Então todas elas doeram, tá? Nessa daqui agora, a última, eu tive febre, tá, meus irmãos? Tive febre, muito febre. Ó. Tá desenhando ainda. É bicho de chifre, tá? Porque a gente não gosta de bicho de chifre, não é bicho de chifre, hein? Então, assim, mesmo quando é chifrudo, né? Quando é chifrudo, o crente se apega ao trauma. Mas bicho de chifre, o crente não gosta. Então, na primeira eu tive febre. Eu deitei na minha cama começou a ficar muito gostosa, eu não queria levantar, bom, tive febre. Na segunda, agora tive febre de novo. Eu não sabia se eu estava tendo algum tipo de colapso ou se era só uma febre por causa da tatuagem. Eu estava na rua, de madrugada, ajeitando coisa, lavando roupa dos outros, uma coisa doida do caceta. Eu, na loucura, comprei 5 docinhos de leite, quadradinho, pequenininho, assim, aquele pingo de leite. Vocês não sabem, não sei se tem isso na terra de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro tem. Pingo de leite, ó, desse tamanhozinho assim, ó. Tem o de R$ 1, que é grande, tá? E tem o de 50 centavos, que é menorzinho assim, ó. Comprei 5 desses de 50 centavos e tô na rua, lavando roupa de gente suja, fazendo um auê do caceta, voltando para casa com um saco rasgando roupa dos outros, caindo no chão que eu tinha acabado de lavar. Meu Deus do céu! Eu tava pensando, Deus, era mais fácil ficar só aqui quietinho na minha casa, sabe? Assistindo minhas séries, lendo minhas paradas. Pô, cara, porque eu adoro fazer as coisas que eu gosto. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, não fazer as coisas que eu gosto de fazer, cara, é uma mortificação do meu ser. Eu tô indo ali, mano, mas eu não tô crendo em nada. Eu só queria que o mundo acabasse em colchão de mola. É isso. Tivesse um apocalipse, o primeiro cavaleiro fosse um guaravita gelado. Na terra de vocês pode ser que não tenha guaravita, vocês não vão entender minha reverência. Depois viesse um hamburgão do trailer, o outro cavaleiro, tá? Com maionese temperada. É só vendo. É isso que era meu apocalipse. Eu queria que o mundo acabasse assim. Mas eu enxergo que Deus está contando uma história de salvação. Você pode agora estar aqui ouvindo o John, a cabeça está na casa do cacete, você não sabe nem onde você está. Você sabe que o trabalho está ruim, a casa está ruim, a família está bagunçada, o filho, você não sabe para onde que vai. Se tu morrer, tu não sabe para onde vão teus filhos. Tu tá louco, tá perdido nesse mundo. Mas eu quero te dizer uma parada muito doida, cara. Muito doida. Se o Eterno está conduzindo a história da salvação no meio da humanidade, e a história da salvação não tem a ver com o medo e o tilintar das chamas do inferno, mas tem a ver com retirar pessoas de situações que os desumanizam, que deixam eles para aquém do que é a humanidade. E você tem essa oportunidade. Você pode não crer em nada, mas Deus se faz presente na sua vida todas as vezes que você cuida daquele que está caído. Pô, não crê em nada, irmão. Você pode estar aqui só de loucura. Eu estou aqui porque, por via das dúvidas, pode ser que exista alguma coisa. Amém. Que bom que você está aqui. Porque, inclusive, é nessa falta de fé, de perspectiva, de esperança, como uma oliveira brava, como diz o texto, você pode ser enxertado na oliveira verdadeira, naquela que frutifica. É nessa esperança. Eu quero dizer que, inclusive, tudo que você precisa é essa falta de esperança. Porque, segundo Paulo, os judeus, com muitas esperanças na lei, na justiça, em fazer tudo muito certinho, segundo ele, traduzindo em palavras atuais, cagaram no pau, sufocaram o outro com a lei, amassaram o outro com a justiça da lei, foram impiedosos, foram cruéis. Então é necessário você agora que está gozando do seu pecado feliz, desperte para a missão de Deus no meio da humanidade, que é o cuidado, a justiça, o amor. Tá vendo que não tem nada a ver com coisas metafísicas? Porque tu pode estar esperando ter uma reação metafísica, um arrepio no estômago. Cara, tu só tem que ser um outro humano para sentir a dor do outro humano que está caído. Só isso. Não tem arrepio,
Não tem, porque tu está acostumado com a loucura missionária que colocou no teu coração algo que é irreal. As dores reais dos seres humanos não estão nas perturbações metafísicas, mas nas suas condições existenciais em que eles não suportam mais viver com a vida que têm. É só isso. Só. Não vai ter anjo, não tem Miguel, não tem Gabriel. Deixa isso para as regiões celestiais. Não vamos discutir isso. Porque a gente não está lá. A gente está aqui. E a palavra e o desafio desse texto de Romanos é nos humanizarmos. Bom, agora é você fazer analisar o homem a si mesmo. Estou aqui no meio do meu pecado feliz. Curto isso aqui. Curto a minha preguiça. Curto a minha forma muito peculiar de dizer dane-se para a realidade. Curto isso. Está muito bom. Mas é necessário despertar. E quando você olha em volta para a sua condição, talvez você tenha mais do que você precisa. Talvez você divida menos do que você possa. Talvez você partilhe o bálsamo, o amor, o cuidado de Jesus na sua vida menos do que você deveria. E aí dá para você ir acordando. Dá para ir despertando. Dá para se perceber devedor de uma graça maravilhosa e maravilhosa graça. Dá para você se perceber parte de uma humanidade que é muito maior do que o teu próprio mundo. Dá para você se perceber, de alguma forma, alguém que pode doar um pouco mais de tudo. Do amor, do afeto, do cuidado, da atenção, do recurso. Tudo, tudo. Você pode ainda ser um pouco melhor. Porque você só possui o que você doa, o que você não consegue doar possui você em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então agora é a hora de vocês raciocinarem. Se sentirem essa oliveira brava, amada, enxertada, não orgulhosa, no meio do teu pecado feliz, com a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É lidar com Deus metafísico? Não. Deus escolheu ser amado no próximo. Você não ia conseguir amar o que não tem substância, o que não tem vontade, o que não tem carência. Você não ia conseguir amar esse cara nunca, cara. Sabe? Deus é impossível. Deus é improvável. Deus é um paradoxo. Esquece isso. Ah, mas eu vou amar a Deus. Não, Deus não está pedindo para você amar Ele. Ele não está pedindo isso. Deus só aceita amor no próximo. Só dá para amar a Deus quando você ama o próximo. Não tem nada que interesse a Deus em você. Isso é uma coisa que você já devia saber. Que devia estar bem óbvio. Você se olha no espelho, sabe? Você já se viu pelado? Você já fez esse exercício, cara? De se olhar e falar, cara, o que pode ter aqui? Sabe? Eu acordo totalmente desconvertido. Eu vou me convertendo durante o dia, né, mano? Antes de eu tomar minha primeira dose de café, minha parada é, Senhor, me leva. Me leva, isso aqui é um inferno. Eu acordo cedo. Esses dias, 6:30 da manhã, eu tenho que contar isso para vocês. É meu pecado, cara. 6:30 da manhã, meu despertador tocou às 6, eu não acordei, tocou 6:30. A primeira coisa que eu disse foi, puta que pariu. Olha só, cara. Sabe que isso ficou na minha cabeça, cara, depois. Porque a gratidão, né, mano, ela sofre de memória curta pra caraca, né, mano? Ela tem amnésia, né? E aí, a primeira coisa que eu disse, cara, eu fiquei lembrando disso o dia todo, me sentindo um tanto quanto culpado, né? A minha primeira frase pela manhã, quando o despertador tocou, a primeira vez foi: vou dormir mais meia hora, dane-se o mundo. Aí dormi às meia hora, tocou o negócio, eu disse: puta que pariu. Eu devia dizer isso? É óbvio que não, né? Devia ter gratidão, sabe? Eu devia ser um ser de luz, mas eu não sou pela manhã, cara. E aí eu, tipo, me abracei, me acolhi. Eu falei, caraca, velho, olha que merda que eu tô dizendo pela manhã, mano. Porque eu peco e já na mesma hora minha cabeça já vira um
inferno. E, meu Deus, que ingratidão terrível. E aí fui orando, né? Falando, tentando me converter, cara. Tentando me convencer de que eu estava sendo um cara bem merda. Eu falei, Senhor Jesus, cara, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô dando esse vacilo? E assim, mano, eu tava tentando me recuperar, né? Aí eu fui descendo uma escada, tem uma araucária aqui perto de casa, eu olhando para aquela araucária, um frio, velho, um frio gelado batendo na minha cara. Eu falei, cara, eu não queria estar fazendo isso, não. Não queria fazer isso na minha vida. Eu não queria estar acordando essa hora, eu não queria estar com esse vento na minha cara, eu não queria precisar sair, e minha mão estava gelada, eu botava a mão dentro do bolso, eu fico desconfortável andando com a mão dentro do bolso, e eu descendo uma escada, falei, cara, eu vou chegar no trabalho, vai ter aquele monte de gente chata pra caraca. Pô, cara. E aí eu cheguei na padaria. Aí eu falei assim pro cara lá, falei, me dá um café com leite mais escurinho, por favor. Aí ele foi, botou o café com leite mais escurinho, eu botei açúcar, dei a primeira golada, Deus veio dentro da minha cabeça, assim, através do café com leite. Me converteu um pouco, assim, entrou um pouco de açúcar no meu corpo, a cafeína. Aí eu fui me recuperando, cara. Tive até um pouco de misericórdia ali na hora da fila, tinha uma fila enorme. Aí veio uma senhora, atravessou minha fila, veio outra moça, atravessou minha fila. Eu falei, vem todo mundo agora, atravessa minha fila, porque eu já tenho meu café. Eu já encontrei a redenção. E aí tomei aquele café, eu fiquei, Deus é bom. Olha só, eu saí de casa do puta que pariu. Cheguei na saída da padaria dizendo, Deus é bom. Cara, olha que maravilha. É um café e um leite. Um cara teve que pegar uma vaca 5 horas da manhã, com a teta cheia de leite, ordenhar a desgraça da vaca, e ordenhou a vaca e tirou o leite da vaca. Esse leite foi transportado, foi envasado, ele passou por processos, ele chegou aqui, o cara botou na máquina, ele esquentou o leite. E eu fiquei todo pensando nos processos. E o café, esse café foi colhido, esse café teve que virar um fruto, esse fruto foi para minha mente, foi porra, cara. Eu falei, cara, que maravilha. E tudo está na minha mão aqui, é um passo. Eu não precisei fazer absolutamente nada, a não ser pedir esse néctar sagrado dos deuses, mano. Com um copo de café de meio litro na mão, eu ergui assim, falei, cara, Senhor Jesus, esse é o sangue da reconciliação, porque eu estava perdido. Saíram de casa numa ingratidão terrível, agora eu me converti. Esse é o meu paradoxo. Esse é a minha relatividade. O indivíduo que acorda vivo e a primeira coisa que ele diz é puta que pariu. Esse sou eu, cara. Totalmente desviado de qualquer razão. Totalmente perdido no mundo, mas com o direito de dizer o meu puta que pariu. Perdido que eu tava, cara. Totalmente perdido. Se você nunca fez isso de manhã, você não está vivendo, cara. Se você não acorda desse jeito, você não está vivendo. Você precisa experimentar a dor de se parecer ingrato e dizer esse puta que pariu, cara. Para que haja no meio do caminho do processo o encontro com a dose do café com leite que te fala, cara, Deus existe, Deus é bom. Porque não tem esse prazer se não tiver o ódio, a raiva, a queda. Então a gente vive constantemente, ciclicamente, em queda e redenção. Se tu imaginar a tua vida agora, fala, puxa, 15 anos atrás da tua vida aqui, meu querido crente. É queda e redenção. Puxa, 20 anos, você crente de igreja, ouvindo louvor, o cara batendo no violão, falando coisa pro irmão do lado. Não tinha esse negócio de falar coisa pro irmão do lado? Na presbiteriana não tem. Mas na igreja vocês tinham. Fala pro teu irmão do lado. Você estava ali falando pro irmão do lado, achando que estava acontecendo alguma coisa e não estava acontecendo nada. Tu estava sendo enganado no processo cíclico que se tu tivesse lá até agora, você ainda era o mesmo bobo. Olha só o quanto que mudou. Já saímos lá do 6:30 da manhã do puta que pariu e já tomamos a nossa dose de café. Agora, o próximo despertar é a consciência do outro. É saber que existe um mundo em volta. É saber que existe um planeta em volta. É saber que estamos inseridos numa sociedade em que a gente precisa, tal como o apóstolo Paulo, abandonar as metodologias da lei, os nossos estabelecimentos, aquilo que a gente pensa, nos arraigar naquela que é a oliveira verdadeira
nos conectarmos em Deus, sendo a gente galho de uma oliveira brava, conectados em Deus, ter misericórdia do mundo. Se você não tem misericórdia do mundo, você ainda não se converteu. Vocês estão me entendendo? Não se converteu. Você ainda é um ateu funcional. E eu tenho tanto de amigo pastor que virou ateu, gente que andei junto, que eu tomei cerveja, que eu comi torresmo, que eu joguei sinuca, e que virou ateu, porque vendeu o evangelho para o lucro. E hoje caminha para esse caminho de perdição. Não queremos que isso aconteça com a gente. Não vamos fazer dessa forma. Não vamos caminhar assim. Eu, enquanto viver e existir nessa terra, não me disponho mais a fazer serviço para o lucro, a não ser para a doação de tudo aquilo que o Evangelho me permitir fazer na vida. Seja assim, grato a Deus por tudo aquilo que vocês alcançaram, mas essa gratidão precisa virar ação de graças ao Senhor. Mudem o coraçãozinho. Trombe com as pessoas na rua, encontre e dê esperança, acolha aquele que está pecando, porque eu preciso dessa graça, vocês também precisam dela. É assim que a gente vive e dá fruto, fruto para a vida. Não tem a ver com quanto da lei a gente decora, ou quanto sabedoria da Bíblia a gente tem, mas se a gente não é humano diante da dor humana, isso não vai de nada. É isso que o apóstolo Paulo está falando com a gente no capítulo 9, 10 e 11 do texto de Romanos. Amém? Vou abrir um espaço para vocês perguntarem, não vão embora, fiquem para a oração, não sejam desviados, cara. Vão embora, não pega a oração. É assim, cara, não dê esse mole. E aí vocês levantam a mãozinha, o Wallace já se prontificou, ele não perderia essa chance jamais, já que o Santa Cruz está para ser campeão, né? Então ele não vai dar esse mole de jeito nenhum. Fala, meu amigo Wallace. Boa noite a todos e todas e todos. Parabéns por essa linda pregação. Enquanto a esses pecados, eu me identifico muito com você e essas coisas acontecem, né? A gente é humano. O interessante aqui em relação ao pecado que os cristãos ortodoxos veem o pecado como errar o alvo, enquanto que aos católicos e evangélicos, né, a gente chega como culpa, né, algo digno de morte, que nesse caso é espiritual, digno de inferno. Mas existem pecados que são gostosos de se cometer. Para mim é a gula, né? Por mim, o mundo podia acabar em comer em rodízio, sabe? Comer uma pizza, meia calabresa, meia frango com catupiry, empadão de frango, essas coisas. Enquanto, assim, eu lendo a Bíblia e tal, o apóstolo Paulo falando a respeito de Israel, né? Que para mim não é muito diferente de hoje, sabe? Também é um povo ingrato, sabe? Que se acha e que o Israel de hoje, né? Infelizmente querem exterminar os palestinos da faixa de Gaza, né? O que sobrou deles. E é isso, sabe? É lamentável. E isso mostra que o que o que o apóstolo Paulo falou, tentando evangelizar, sabe? Não ficando, não se limitando somente ao nicho judaico, como o professor Sabino queria, né? Falando que o apóstolo Paulo era o anticristo, por isso, mas ele incluiu também outros povos, como os gregos, os malteses,
e os próprios romanos. E se o cristianismo chegou longe e estão falando de Jesus, é por conta da audácia do São Paulo, o apóstolo. Enfim, agradeço pela oportunidade. Tá no mudo, John. Tá no mudo. Tá falando que São Paulo não, São Paulo, time de São Paulo, né? Não, Tá falando- é o apóstolo Paulo, tá? São Paulo não, tá, Fábio? Fica tranquilo. É porque São Paulo perdeu pro Mirassol, eu acho, né? Então, a gente tá falando de um São Paulo, né? O apóstolo, entendeu? Que escreveu, inclusive, carta aos Corinthians, né? É tudo muito conectado, né? É pura Tudo errado, né? verdade. Tudo errado. Tudo errado, mas alguém queira falar, meus queridos, perguntar? Esse é um texto bem complexo, é um texto teológico. Eu confesso que eu prefiro ouvir de novo e depois perguntar, porque realmente é muita coisa para 1 hora e meia, né, de bate-papo, de estudo. É muita coisa. Sim. Romanos é muito complexo. Para mim, eu acho que é o livro talvez mais filosófico do Novo Testamento, né? Paulo escrevendo para Roma, né, cara? Não tinha um outro Totalmente jeito de suceder. filosófico. Não tinha um outro jeito de suceder de jeito nenhum. Uhum. Chega de ser difícil até, porque ele vai e volta na mesma situação e exemplo, ele vai e volta, vai e volta. Tem uma hora que você até se confunde, né, cara? Sim, eu acho interessante que ele começa a utilizar as linguagens da Bíblia, né? Ah, como disse tal profeta, como disse tal. Ele começa a fazer esse compêndio, né? A trazer muito os textos referenciais, né? Ele tá fazendo isso pro povo de Roma, mano, sabe? O que ele estava tentando era fazer um diálogo, né? Essa ideia que a gente tem de transculturalidade, né? O apóstolo Paulo fazia isso há 2000 anos atrás. Essa ideia de transpor, né, a cultura, inserir uma outra cultura, né, atravessar uma outra cultura. Ele está falando como se esse povo de Roma fosse tudo expert em texto bíblico. Mas não era, mas Não. ele trata como se fosse, ele não está nem aí. Os caras falam, mas quem é Oséias? Ah, moça, Oséias é o vizinho que vem de sacolé. A outra, não, é o profeta Oséias, cara. O profeta Oséias, ele traz uma importância para o negócio, ele traz realmente aquilo como palavra de Deus, né, os referenciais. Mas esse povo de Roma estava como, bom, Oséias, Isaías, quem é, né? E o povo queria saber, na verdade, do Baco, né? Qual que ia ser a próxima festa do Baco. Exatamente. Quanto que ia ter o bacanal, quanto que ia rolar a festividade. Tem Exatamente. jeito. Até Isaías eu, irmão, quando eu acordo de manhã cedo, eu não quero outra coisa, eu só quero alegria. Café com leite é alegria. Sacou? Você imagina? Deus o livre. Rafael, meu irmão, Fala, galera. Boa noite mais uma vez. Tudo certo aí? boa noite. Cada versículo é um flash, né, cara? Essa leitura aí me trazem muitas questões. Eu tento dar uma reduzida aqui e deixar para outro momento eu reassistir o vídeo e tal. Mas é só uma dúvida boba, né? Você comentou sobre a questão do amor a Deus, né? E eu pegou num ponto, para mim, que eu sempre senti a culpa, né? Aquela culpa de adolescente, não sentir amor por Deus, né? Esse amor horizontal, né? Você ama a mãe, o pai, assim, a namorada, ama o gato, ama o cachorro, e aí você compara isso com aquilo que você sente por Deus, é totalmente, assim, discrepante, né? Então a gente não tem. Então eu sempre senti culpa disso, de não sentir esse amor por Deus e tal, né? Esse amor, amor sentimental, no caso, né? E aí você vê sentido de Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas, então acredito eu que seja um outro sentido, né? Não seja essa questão do amor de forma apaixonada, essas coisas, né? Aí eu queria só tirar essa dúvida aí, se você puder esclarecer para mim. Falou? Obrigado, João. Valeu.
Tamo junto, mano. É porque o amor a Deus não tem a ver com o sentimento, não é o que você sente. Porque os sentimentos não são outras coisas. Amar é um verbo mesmo, sabe? É uma ação que você faz em relação a alguma coisa. Então, tem coisas que antecedem o amor, como comprometimento, aliança. Estou falando coisa que vale para Deus e vale para tua esposa, para teu marido, né? Então, você tem esse comprometimento, né? Então, você ama, você tem uma ação em relação àquilo que você sente. Então, você sente o comprometimento, quando você, de alguma forma, determina, né, que você vai ter aquela pessoa e que você está realmente comprometida com todos os caracteres que ela carrega e que se comprometer com isso tem a ver com se comprometer a perdoar, amar, cuidar, a parar, né, aquelas arestas. E aí você está subsequentemente amando, né, trazendo uma ação em relação àquilo que você sente. Mas o amor em si não é um sentimento, é a ação. Sentir é aquilo que antecede, sabe? Então, amar a Deus, né, não tem a ver com sentir alguma coisa por Deus. A gente está tratando com o intangível, com o invisível, mas tem a ver com um terno comprometimento com a causa de Deus no meio da humanidade, que são os pequeninos, que são os caídos, né? Jesus, ele quando vai falar sobre isso, ele vai falar e contar a parábola do bom samaritano, né? Aquele que de fato fez a vontade de Deus, não era quem estava comprometido com o templo e nem atrasado para servir no templo, mas aquele que serviu ao que estava caído, aquele que amou o que estava caído. A ação do indivíduo em relação àquele que estava caído pelo caminho foi o amor. Então ele não demonstrou ali o seu amor a Deus. Todo mundo que estava ali passando, principalmente esses que foram citados, amavam a Deus, dentro da superficialidade que cabe dentro dessa ideia de amor daqueles que atravessam quem está caído pelo caminho para poder servir no templo. Todos estavam amando a Deus, mas só um amou a Deus de verdade, porque esse que amou a Deus de verdade serviu quem estava caído pelo caminho. Ele pode não estar sentindo nada por Deus, porque era assim que era visto o samaritano. Alguém que tinha rompido uma aliança com Deus, que tinha feito diferente, que tinha quebrado as leis de pureza cerimonial e por aí vai. Mas ele amou a Deus porque ele cuidou de quem estava caído pelo caminho. É uma outra coisa, sabe, Rafael? Não tem a ver com o Saquei. sentimento. Tem a ver com aquilo que eu faço por aquele que está caído pelo caminho. Perfeito, John. Obrigado, cara. Tamo junto. A outra questão é que Paulo, né? Às vezes eu tenho a impressão que ele, como o Fábio falou, né? Que ele fica fazendo essas idas e vindas, né? E aí tem hora que ele escapa assim, né? Vai por uma curva assim que eu meio que perco de vista, né? Porque ao mesmo tempo tem hora que ele fala como crerão se não há quem pregue, né? Uhum. Meio que como se houvesse, entre aspas, a dependência da ação do humano para que as pessoas Uhum. cresçam, né? Mas ao mesmo tempo ele fala sobre que a voz de Deus vai até os confins da terra, né? Ao mesmo Uhum. tempo como se dependesse, mas não dependesse, né? Também, que Deus fala assim por si, né? E às vezes, Uhum. cara, para onde que a gente vai então, né? Claro que eu consigo compreender como se Deus não dependesse de mim mesmo, mas me desse essa dádiva, né? Como se fosse assim, um presente para mim no sentido de poder compartilhar, né? Por mais que Uhum. Paulo, nas histórias, mostre que isso para ele foi uma coisa que teve seus aspectos de sofrimento, de percalços e de muita furada, né, às vezes, mas eu sinto essa dúvida de que até que ponto sou eu, né, ou nunca sou eu, e até que ponto é Deus e eu sair de cena, né? Como que fica isso? Nunca é você por nível de situação causal primal, né? Deus não precisa de você para absolutamente nada. Deveria ser um prazer para você participar da história da salvação da humanidade e da redenção das dores que são possíveis se curar com o que o humano pode fazer,
em relação ao plano que Deus tem traçado para a humanidade, né? Então, nunca é você, né? Deus não precisa. Inclusive, quando os nossos amigos fariseus e os religiosos dos tempos de Jesus começam a dizer, ah, não, cara, a gente é filho de Abraão, a gente tem que ter algum tipo de prioridade. Jesus fala, cara, não fica pensando no coração de vocês que porque vocês são filhos de Abraão, vocês têm algum tipo de prioridade, porque Deus pode suscitar dessas pedras, e apontou pelas pedras que ficavam pelo chão, filhos para Abraão. Então, o que ele está dizendo é que não há a mínima necessidade, né? Em que as coisas elas entram num horizonte de eventos e circunstancialmente vão participar do processo da salvação da humanidade a partir do plano que Deus tem traçado no tempo. Assim como o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas em algum momento do tempo, no Gólgota, né, foi crucificado o Filho de Deus, e a gente tem a ação tanto da cruz como da crucificação, como objetos distintos, né? A cruz como um objeto pré-existente, porque o Filho do Homem, né, ele foi esse cordeiro, né, ele foi morto antes da fundação do mundo, então houve cruz antes de todas as coisas, mas a crucificação acontece no tempo, em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, e com alguém, e sendo presenciado por um grupo de gente, então aconteceu no tempo, da mesma forma Deus já conduziu a história da salvação da humanidade. Eu é que escolho participar desse processo ou não. Eu é que escolho caminhar junto com o meu próximo ou não. Eu é que decido viver uma vida em parceria com as dores da humanidade ou não. Vivendo do meu vício de ser por mim mesmo ou abrindo mão daquilo que sou eu, do que Jesus chama de si mesmo, né? E que o Kierkegaard lá no século passado vai chamar dessa consciência do homem, do si mesmo, né? Eu é que abro mão para participar dessa história, irmão. Então Deus não precisa de nada, né? A pregação, de alguma forma, ou seja, tanto quanto isso que eu estou fazendo aqui, quanto aquilo que outros fazem ao alimentar quem tem fome, vestir quem está nu, dar de beber a quem tem sede, visitar quem está... A pregação do evangelho, que não é uma forma de ler a Bíblia, né? Mas uma forma existencial de fazer com que sua vida flua por uma história que já acontece, que é a história da salvação, que já está traçada por Deus, porque esse vê para além do tempo, né? Não está vendo a ideia como nós vemos da ideia de presente e futuro, né? Sendo o futuro o minuto seguinte, o segundo seguinte, o milésimo seguinte, e o presente, aquilo que a gente vive agora. Deus está fora do tempo, então ele vê a história de maneira completa e conduz a salvação por essa história. Eu escolho participar dessa bondade de Deus. Eu decido participar dessa bondade de Deus. Então, não precisa que ninguém pregue. Pode acabar os evangélicos do mundo hoje, pode acabar os cristãos do mundo hoje, que a história da salvação continuará a transitar por todas as vielas, becos escuros, favelas, lugares inóspitos, porque sempre vai ter uma alma bondosa ali que vai dar um copo de café, um copo d'água para quem tem fome, para quem tem sede. Sempre terá, segundo o próprio texto que a gente acabou de ler, remanescentes, 7.000 que não se dobraram a outros deuses e mantiveram a sua consciência. Sempre vai ter, sempre terão. Então a gente não depende, isso não depende da gente mais, sabe, Rafael? Então a gente escolhe participar, por alegria de participar disso que Deus está fazendo no meio da humanidade. Mas, John, aonde está Deus? Agora Israel está bombardeando mais uma vez. Eu vi uma médica que saiu para trocar o horário com o marido e, de repente, teve lá 7 filhos chegando mortos. E aí foi chegando o marido e o outro filho também bombardeados. Aí perdeu, enfim, perdeu, sei lá, 9 filhos. Enquanto trocava no turno. Eu vi um pai pegando o corpo de uma criança, faltando pedaço. Aí vi, cara, eu vi o absurdo. E aí você fala, Deus está fazendo o que nisso, né, cara? Deve estar de férias. Foi para Cuba, foi tirar um minuto de descanso. E que isso não tem nada a ver com Deus, cara, isso tem a ver com a gente. A gente está se perguntando onde está Deus, eu pergunto onde está você. Deus não está resolvendo isso. Você quer que venha uma mão sagrada, gigante, vai lá e... É a gente, somos nós, é a gente que está fazendo essa merda toda, essa escrotidão total.
Então a gente pode sim participar da história da salvação como alguém que contribui para a melhoria do mundo e da existência, mas a gente pode também participar da história da perdição, mesmo que temporal, finita e limitada, de um fragmento da sociedade na história do tempo, não fazendo nada ou sendo o lado opressor, o lado que mata, o lado que não faz nada para aquele que está morrendo sobreviver. Então a gente pode escolher e decidir agir no tempo, sabendo que o mal, Rafael, ao meu ver, segundo o que eu creio, está com os dias contados. Amém. Que assim seja então, mano. Obrigado, tá? E essa Perfeito. questão do amor que você comenta é porque a gente ouvia muito David Keelan. É muito David Deve Keelan na ser. nossa cabeça, cara. Contaminou Não, a gente. Eu gosto. eu, na verdade, eu peguei a moda dos anos 2000 ali, né, cara? Que foi aquela onda de você raspar a cabeça, de você se vestir de pano de saco. E aí os cultos tinham. Era 2 horas, mas o culto varava a noite Eu toda, ia aquela rir muito disso. O cara vestido de pano de saco ia ser fogo. velho, Daí é tinha brabo. muito. O Daí grupo de detalhe, dança. né? Não, Duas músicas a noite inteira, né? Com a é mesma isso aí. palavra. É isso aí. Foi essa época do Antônio Cirilo, do David Keelan, do Casa de Davi. E aí teve essa moda, cara, e isso pegou muito. Então, você tinha essa coisa de ter que mostrar paixão, ter que mostrar devoção. Aí você tem que. Aí o pessoal da dança se vestia de pano de saco, comprava aquele saco de batata grandão, né? Eita, que merda, Aí, hein? Eu não ia aí... poder ver isso de jeito nenhum, graças a Deus. Na presbiteriana não tinha essas coisas. Deus que me Eu perdoe. tava Eu vi lá, velho. muito disso. Vi muito disso. Aí tinha essa doideira, cara, de você ter essa. Tanto que tinha um disco, eu acho que era até desse pessoal aí que o Fábio falou, do David Keelan. O nome era Paixão, Fogo e Glória. É o nome do ministério Era, dele. é isso. Era a época que a geração dos apaixonados, esses bagulho, né? Essas coisas. Deus é Eu lindo, eu Deus é conheci muito bonito, o pai do cheiroso. David, o pastor Noel. Foi muito meu amigo, assim, o pastor Noel Kinlan. Foi um cara bem bacana, assim, comigo. Não tinha muito essas loucuras que o David tem, não. Mas era um homem avivado, né? Que a gente chama, né, dentro dos presbiterianos, né, no nosso meio, um homem de coração quente. Um senhorzinho bacana, gente boa, sabe? Muito bonitinho. Filho chato com essas músicas repetitivas e com Pois é, essas mano. Era assim. traduções dos grandes sucessos nos Estados Unidos, né, das bandas mais avivadas, e trouxe as traduções tudo para cá, né? Foi um marco, né, na geração, E a mas gente graças gostava. a Deus que eu não peguei esse tempo, não. Eu gostava pra caramba, cara. Chorava, tudo. Pô, Mas chora ainda, pô. O problema é que vocês só perdem o sentido da coisa. Chora, vocês têm que chorar, cara. Vocês não podem. Vocês choravam por tanta bobagem, vocês não estão ligando o jornal, não estão chorando. A gente está ficando. Chorar por Libertino Jornal. cada loucura, cada badalhoca terrível. A hora de chorar é agora, mano, sabe? Pegar e fazer. Eu deixo pra chorar só no chuveiro, né? Pra ninguém ver, porque o homem não chora, né? Só no chuveiro. mas é isso, galera. Tamo junto. Rai, meu amor. Está de mão levantada, fala pra mim. Fico nervosa quando eu vou falar. Não fique, não. Fique bem tranquila, na paz do Senhor Jesus. Relaxa. Ia dar uma agonia aqui dentro. Mas é Nada. o seguinte, é assim, eu sempre, no decorrer, né, da minha vida cristã, eu tinha muita dificuldade de ter essa relação com Deus, nesse sentido, assim, de, como você agora falou, não é um sentimento. E eu ouvia muito se falar que nossa relação com Deus, ela era se semelhante à nossa relação com o Pai, nosso Pai terrestre, né? Uhum. Então, como eu não tinha uma relação boa com meu pai, então eu tinha muito essa dificuldade de ver Deus, de sentir Deus como meu pai, como meu protetor, como meu provedor, porque foi difícil essa minha relação com meu pai. Mas depois de um tempo que eu fui aprendendo que eu tinha que perdoar meu pai pelos erros que ele cometeu, porque ele era rude, ele errou não porque quisesse mesmo, mas porque não sabia fazer de outra forma.
E aí isso foi melhorando, né? Com o perdão que eu tive do meu pai, foi melhorando. E aí, assim, isso se tornou muito mais simples. Eu já tinha ouvido isso, mas parece-me que nesse momento que você falou isso foi, assim, muito mais marcante. Quando a gente ama a Deus, mesmo a gente vendo que a Bíblia fala que como que você diz que ama a Deus se você odeia seu irmão, né? Quando você vai no altar deixar sua oferta, se você tem alguma coisa contra o irmão, vá lá se reconcilie com esse irmão. Então, essas são atitudes que provam que realmente você tem temor ao Senhor e que ama a Deus. Então, essa questão de amar a Deus no próximo, servir o teu próximo, fazer algo que está ao teu alcance, que teu irmão está precisando. E então, isso é muito mais simples, né? Você provar realmente seu amor a Deus servindo o seu irmão. Então, isso assim foi muito impactante, não sei se impactante, mas ficou muito claro agora para mim, entendeu? Porque era uma dificuldade que eu tinha, assim, na oração, quando eu vou me conectar com Deus, quando eu vou falar com Ele, é sempre parece que tem um vazio, né? E aí, assim, onde está Deus, né? A gente sabe que a palavra diz que Deus está em nós, habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, às vezes, toda vez assim, quando eu vou orar, né? Onde está Deus? Está lá em cima? Não está lá, está aqui, né? Então, foi muito assim boa essa palavra que você trouxe assim de dizer que você ama Deus no seu irmão. É isso. Amém. Amém, minha irmã, é isso. Glória a Deus. Que bom que vocês compreenderam. Bom que isso pôde alcançar o coraçãozinho de vocês. Agora é partilhar a boa nova, né? Dividir isso com outros e para que isso tenha de fato sentido, né? Eu queria orar junto com vocês, tá? A gente vai orar, dar aquela pacificada no coração. A gente está muito, muito acelerado durante o dia. A gente está sofrendo uma enxurrada de informações. A gente não teve uma geração com tanto acesso à informação. A gente só vai saber o que isso vai gerar na gente daqui a algum tempo, tá? A nossa geração aí de 30, 40 anos de idade ainda vai colher os frutos da quantidade de informação que a gente está recebendo, da quantidade de estímulo que a gente está tendo. Muito estímulo e a gente não consegue mais parar só ouvir. Tem gente que está ouvindo e a cabeça já está pensando o que vai fazer amanhã, a camisa que vai para o trabalho, que não botou a roupa para secar, que não pendurou a roupa que lavou, que tem que lavar a louça, não consegue viver só o agora. Só esse tempo aqui que eu tenho. Depois as outras coisas vão ter os seus tempos para serem concluídas, terminadas, encerradas. Tá aqui, mas a camisa tá lá, mas eu deixei o computador ligado, mas que eu não consegue viver o agora. A gente não sabe o quanto que essa quantidade de informações e essa aceleração nos processos vai nos trazer, de alguma forma, consequências para o futuro. A gente não sabe. Então a gente tem que orar, acalmar o coração, sabe? Ter muita paz. Uma das coisas que eu faço quando eu chego em casa às segundas-feiras, eu sei que a gente tem essa reunião aqui, por mais que eu tenha outras durante a semana, quinta e sexta, com outros grupos, só para tirar dúvidas, né? Eu durmo. Antes de estar aqui junto com vocês, eu durmo um pouco, sabe? Durmo, deito, fecho o olho, mesmo que eu não durma nada, eu boto minha musiquinha de meditação, porque eu tenho isso também, tá, gente? Boto a musiquinha, barulho de chuva, e eu fico aqui só de olhinho fechado, só no agora. Então, vamos fazer esse exercício na oração. A oração que é o agora, é como que o agora se dispõe para você e o eterno e aquele que te sabe, que te vê. Porque Deus não sabe só o que você ora, mas também Ele sabe o que você pensa quando você ora, tá entendendo? Aí que tá o mistério.
Não é só aquilo que você consegue dizer, mas também as suas faltas de palavra, mas também o que você pensa. Não só para analisar a sua hipocrisia, mas também para te ajudar a orar, como diz o texto. Então, porque a gente não sabe às vezes orar como convém, não sabemos pedir. E quando a gente pede mal, segundo é o que os textos nos dizem. Então, vamos aprender a orar, a pacificar e a tranquilizar com essa consciência, que a gente precisa estar no agora. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse momento de reflexão, de pensamentos, de conclusões, de aberturas de consciência. Obrigado porque estamos no agora, no tempo. Algo aconteceu aqui no nosso meio. Algo se deflagrou no nosso meio. Algo irradiou a partir da leitura do texto, não porque o texto tivesse qualquer poder, mas porque o Senhor é bom, está no meio de nós, nos ama, nos compreende, nos sabe, nos entende, mesmo quando a gente acha que está falando com o teto, com a parede, com a cama, mesmo quando a gente acha que está dizendo e nada é ouvido, mesmo quando a gente começa a dizer em silêncio, no vazio, sem som, no respirar. O Senhor nos conhece por completo. Nos ajuda, Senhor, a estar atento no agora, no hoje, no presente. Nos cura das ansiedades, nos deixe prontos para a vida no hoje, sem qualquer interferência de qualquer outro dia que não seja o agora, para que a gente possa decidir com sabedoria, para que o nosso coração não ande atribulado, para que o nosso pensamento não esteja no futuro, mas que esteja no agora, no presente momento, para que onde a gente esteja, a gente de fato esteja, e a gente não fique vagando por situações e futuros que ainda não nos pertencem e não nos cabem. Nos dê plena consciência do hoje e do que precisa ser feito hoje. Como diz o texto, que o pão nosso de cada dia o Senhor possa nos dar hoje. Que seja cada dia pelo seu próprio mal, cada dia com seus próprios aborrecimentos, e findando o dia, finde as dores, para que a gente possa começar num outro dia, assim como se renovam as suas misericórdias, se renove a nossa consciência para o próximo dia. Que o Senhor possa nos trazer cura para todas essas dores que nos afligem, para todas essas patologias que nos alcançaram, para tudo aquilo que a gente hoje já não consegue lutar contra, para aquilo que a medicina não está resolvendo, para aquilo que as dúvidas não estão de maneira alguma sendo sanadas. Que o Senhor seja aquilo que nos completa e nos coloque no dia de hoje. Eu oro pedindo misericórdia para esse coração atribulado e acelerado, e para todos os outros que estão aqui conectados comigo, vivendo nessa mesma dor, vivendo sem saber exatamente o que fazer, sem nenhum tipo de esperança em nada. Que o Senhor possa nos nutrir das nossas missões do hoje, sabendo que aquilo que a gente pode fazer para trazer um pouco de bálsamo para a dor do outro, possa ser feito com a consciência de que, servindo ao próximo, de fato, dizemos que amamos a Deus. Nos ajude nisso. Nos ajude a nutrir a nossa consciência de responsabilidade. É o que eu oro nessa noite, te agradecendo, Jesus, pela consciência. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as consolações doces e maravilhosas do Espírito Santo estejam na nossa vida hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos? Amém. Beijo para vocês.